primeiro lugar, bom dia a todos. Essa reunião do esporte foi marcada uma reunião presencial para alguns esclarecimentos que a gente tem aí sobre o esporte. E desde já agradecer os membros da comissão, eu que sou o presidente, o vereador Fausto Dourado como vice-presidente e o membro, o Lino, que não pôde estar presente, teve um compromisso, mas agradecer também a presença da secretária do esporte, Érica, e do assessor técnico, Felipe, e agradecer também a Rosi, vereadora Rosi, o vereador Pio, que já está chegando, e o vereador Naldo Firmino, presente aqui com nós também. Então, isso aí é uma reunião presencial, né? Esclarecimento de alguma coisa aí do esporte, o que vai ser feito, o gasto, as atividades, mais essas situações aí que a gente está pedindo esclarecimento. E agradecer também ao Robson, que é o diretor de lazer, que acabou de chegar. Agradecer também ao Ícaro, né? E ao Felipe, pela presença aí, tá bom? Então tem algumas perguntas aqui, Érica. Em primeiro lugar, é saber como está os planejamentos da Secretaria de Esporte e Lazer para o ano de 2021 e 2022, fazendo favor. O orçamento? O planejamento. Planejamento. A gente foi solicitado para todas as pastas fazerem o PPA. E não tem como falar de planejamento no Sim. Primeiro ano de administração sem falar do PPA, né? Sem planejar. O PPA faz parte do planejamento, né? Sim. E aí a gente teve uma capacitação para algumas orientações para todas as pastas, então a gente está trabalhando nisso. Porque assim, a gente recebeu uma cópia do orçamento super defasado, assim, e sem discriminação de programas, não tava um valor cheio, assim, e sem discriminação de programas, então não tinha programas discriminado para execução. E também um valor que era inviável, assim, teve que ter um manejamento. Então a gente pretende fazer, a gente está trabalhando para fazer um orçamento que tenha direitinho os programas, né? Como pede mesmo o PPA que seja feito. E nisso, todo discriminado por programas, né? Por exemplo, assim, escolinhas de modalidades. Sim. Quantas escolinhas, de quais modalidades. As modalidades de basquete, vôlei... Isso, modalidades esportivas, sim, né, sim. básicas. E aí, no PPA tem que pôr quantas pessoas você pretende atingir. E daí vai fazendo uma previsão, né, para 4 anos. Joia. E o valor também, quanto vai gastar com material, quanto vai gastar com transporte, caso vá fazer alguma competição. Desculpa, e esses projetos aí nos bairros? Oi? Nos bairros. A gente pretende atender os bairros, os ginásios dos bairros. Joia. Com crianças, né? Joia. Crianças e adolescentes até 17 anos. Joia. Então, o planejamento é esse. Colocar nesse plano plurianual todos os valores, discriminado por programa, bem organizado, para que qualquer pessoa que olhe, entenda. Entendeu? A pessoa bate o olho, ela vai saber que programas que tem, que eventos que pretende ser realizado, quanto que vai gastar em cada ação, quanto vai gastar com competição, quanto vai gastar com escolinha, tudo bem claro, da melhor forma possível. Ótimo. O vereador Fausto pediu uma parte? Tem. Bom, primeiramente, bom dia a todos.
vocês podem contar com a gente, tá bom? Você falou sobre planejamento, né? Uma coisa que está sendo cobrada, eu moro no bairro do Gabriel, lá tem um ginásio, graças a Deus, muito bem cuidado. Pelo seu Vicente. Isso. E a gente, acho que o pessoal foi lá, deu um talento lá, então assim, um ginásio bacana, feito realizações de algumas, vamos falar, casamento, aniversário lá, então assim, um local bacana lá, né? Bem pertencente, né? Pela comunidade. Positivo. Então assim, agrega muito para a comunidade, né? E eu gostaria de saber de vocês, se tem algum projeto, eu vou usar da CDHU, Piari, onde for, né? Existem alguns projetos que podem ser feitos no bairro lá, vocês têm algum projeto, vocês têm alguma coisa para a gente começar a introduzir lá? E a gente, eu sou muito cobrado lá, com os moradores, sobre o Zumba. Será que daria para ser estendida a Zumba para lá? Ele teria profissão para fazer isso? Outra coisa, aula de kickbox, é um karatê que eu digo lá dentro da professora, né? Futebol, vocês têm um projeto voltado para o bairro, um cronograma, na segunda-feira Zumba, na terça kickbox, no sábado tal coisa. Existe esse planejamento já ou não? Vocês estão montando isso aí? A gente está montando, mas a gente quer atender todos os ginásios de bairros. E o Gabriel já era atendido, né? Então já é um lugar bem cuidado. Seu Vicente eu acho que é o que cuida melhor de todos os ginásios. Sim, sim. Sim. A gente corre um risco muito grande de, às vezes, voltar com uma atividade e ter um surto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente conseguiu fazer essa parceria com o SESI. Não sei se vocês estão sabendo. O SESI vai padronizar a nossa aula. Os professores que estarem dando aula. A gente vai ter certificado com o SESI. Tá? E isso, dentro do estado de São Paulo, é uma coisa ótima, porque todo mundo conhece a metodologia, a forma de trabalhar no SESI. Então, todos os nossos professores, tanto eu que já fui capacitar por eles, hoje, como eu já apresentei para vocês, aí tem lista de frequência de algumas atividades que já estão acontecendo. E uma lista macro que tem 438 nomes de pessoas que estão fazendo inscrições através de uma atividade que eliminou a parte física. A parte de inscrição, né? Pelo Google Forms, sabe? Ah, sim. A gente está padronizando essa forma de trabalhar para depois estar estendendo para todos os bairros. A gente planeja, tá? Atender todos os campos e todos os ginásios com atividades. Só que a gente vai ver a realidade de cada bairro. Às vezes, por exemplo, não tem o, sei lá, não existe área vermelha. Às vezes não tem um cara para todos os pacientes lá. Ótimo. Quando se trata de comunidade, acho que é importante ouvir a demanda do local, Sim. né? Que nem o Fausto falou que tem reivindicação para Zumba. É que assim, por exemplo, o futebol sempre vai bem em isso é qualquer raiz, lugar, né? porque é cultural, a molecada tá lá, né? Agora, por exemplo, a Zumba, pode ser que seja pedido aí. A Zumba também tá virando um negócio que vai bem em qualquer lugar, né? Mas às vezes tem algumas demandas peculiares em alguma comunidade que a gente pode estar tentando atender, né? Que nem ele falou, tem a testagem, né, de tentar uma modalidade, mas às vezes a própria comunidade já sabe o que Já é direcionado. o que eles estão querendo lá, né? Sim. Uma dificuldade nossa é essa questão da contratação profissional. Porque hoje, dentro da Secretaria de Esporte, a gente não tem cargo de professor. Sim. Ou técnico. Vai ter uma pergunta aqui depois, eu vou perguntar quantos profissionais com CREF
tem na secretaria. Mas daí mais para frente eu já vou perguntar também, porque vocês só vão conseguir fazer um trabalho desse aí com qualificação, com CREF, né? Não adianta com o professor. Eu queria convidar também o senhor Robson, diretor de lazer, fazer parte da mesa. Robson, faz favor. Ele dá a volta, né? Isso. Outra pergunta. Qual o orçamento dessa secretaria, Érica? Se tem para me informar? Espera aí que eu pedi aqui. Não, pode tirar. Fica à vontade. Fica meio abafado, né? É difícil a vida. Quero saudar a todos, obrigado, presidente, a toda a mesa, a secretária, a Érica e os seus membros. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e ouvindo pela TV Câmara Online. Deixo aqui minha saudação. Eu gostaria de saber, nós tivemos, eu acho que os vereadores podem se lembrar, que nós tivemos uma atleta ontem aqui na casa. Isso. Pedindo uma ajuda para a gente. Tá? Eu e o Naldo, a gente estava conversando aqui até pelo WhatsApp. Salvo engano, é a Jéssica o nome dela, em King Box. Sim. Né? Até foi bom a gente comentar até sobre orçamento, isso é importantíssimo. Eu gostaria de saber, essas planilhas são pessoas que já estão fazendo ou só estão inscritas ainda? Já estão fazendo aula. As de folha de frequência já estão indo. Ah, tá. É porque aqui eu vejo no King Box, né? King Box aqui. Eu não vejo o nome da Jéssica. Vocês poderiam, assim, eu não sei se ela procurou vocês, porque, vamos e venhamos, é uma atleta ibiunense, né? Vai levar nosso nome. Nós não temos problema algum. Tenho certeza que a casa não tem problema algum em ajudá-la, né? Porém, se existe uma planilha que existe a mesma modalidade, não vejo por que ela não poder estar aqui inscrita, se ela procurou a secretaria, se vocês têm alguma coisa para falar. Então, todas essas daqui já estão fazendo, já estão em aula. Não é porque eu não entendi direito. Se estão aqui, é sinal que estão fazendo aula. Eu não entendi porque você falou que ainda o problema era o contato físico, por conta da pandemia. Né? Faz pouco tempo que voltaram. Vamos lá, fazer uma divisão. Primeiro, só um minutinho, só um instantinho. Tem mais só uma coisinha. Nós tivemos no começo, acho que da gestão, a secretária, nós tivemos no gabinete com o pessoal do Sansei Roberto, né? A Cris sempre conversa comigo, até eu mandei acho que um ofício para vocês, alguma coisa assim, nesse sentido, para ver se teria condições deles também de estarem voltando. Eles estão fazendo um Eu treinamento. recebi o seu... Você recebeu, né? Uhum. Então, eles estão fazendo na Marginal. Visto, eu também vi lá, ela me manda também, eles me mandam, que eu acho de suma importância. Se estão voltando aos poucos, logicamente não em aglomeração, porque todo mundo está entendendo, todo mundo caiu na real, né? Eu sempre falei, eu sempre acreditei, infelizmente, nesse vírus. A gente é obrigado a acreditar, claro, a gente está vendo tudo que está acontecendo, mas agora a gente já estamos vendo por outro lado também, por conta que já existem planilhas. Então, eu acho que já daria para incluir. Agora, se é questão de orçamento, não é orçamento, se é de professor, porque ele quer ser voluntário, que nós ficamos sabendo, seria voluntariado, né? Então, se existe essa possibilidade ainda, mesmo não estando nessa planilha, não sei se já está, eu não olhei toda a planilha. Não, essas planilhas não, porque não está aí porque são reais. Essas são atividades que já tem. Ah, tá. Já existem. Então, vamos lá. Primeiro, falando sobre a Jéssica. Se eu não me engano, a Jéssica já é graduada. Isso, Ela ela vai acompanhar Ela é alto rendimento já. é alto rendimento. Né? com o professor Márcio Xavier. Entendeu? Essas planilhas que estão aí são iniciantes. Pessoal de administração, não está aprendendo. Não, tudo
bem, mas será que a própria secretaria não poderia dar essa ajuda para a Ibiunense? Aí a gente vai procurar ver a lei orgânica do município, que quando a gente falar de alto rendimento, a gente pode ajudar o esporte amador. Entendeu? Entendeu? O esporte de alto rendimento, a gente não tem como justificar profissionalmente. Isso. Entendeu? Por isso que o PAF ele vai até 17 anos. Aí você vai falar, Felipe, mas eu estou vendo handball aqui de 18 a 40 anos. Isso aí é a parte de lazer. Sim, Estão claro. fazendo uma atividade, mas a gente não visa rendimento. Sim, sim. Tá? Entendeu? Então, assim, a gente tem que sentar até com vocês, aproveitando aqui, ver a lei orgânica do município, se pode ser direcionado uma verba para alto rendimento. Esse é um ponto. Que Porque se- ela não treina, infelizmente, ela não vai no campeonato, por exemplo, regional de hockey. Ela disputa sul-americano. Brasileiro. Sim, é. sim, sim. Qual, Jéssica? E esse alto rendimento A chave? seria um bolsa atleta, no sentido Isso, alguma coisa desse no sentido de bolsa atleta. Porque se a gente for citar nomes, a gente tem o Fernando, que é o maior, Sim, tem o Fernando. é o maior medalhista que o município tem. E outra também, se for citar nomes também, tem a Ana Milena, que foi agora campeã na Olimpíadas. Eu falo, eu tenho a Matilde porque ela trabalha comigo já há umas 6 anos, eu desenvolvo trabalho com ela na melhor idade e ela é 3 vezes campeã estadual. Sim, Entendeu? A atleta de 73 anos. sim. Entendeu? Aí eu tenho o nosso vôlei, o Minogol, o vôlei adaptado. O time de Biúna masculino é 3º lugar brasileiro. Entendeu? Só que assim, como a gente não consegue estar ajudando esses atletas, a gente está disponibilizando um espaço muito grande. Entendeu? Essa é uma situação que, assim, nada impede ela procurar a gente em parceria com a Câmara, pensar numa forma de ajudar ela. É que, em outras palavras, atualmente, se ela vai, para ela não serve, vamos dizer, entendeu? Que ela tá muito acima do, Acima. do É. nível, entendeu? Sim, E ali tá- Uma ferramenta legal É. para conseguir. Isso. Sim, para pegar uma coisa mais. Porque, por exemplo, aí eu consigo pôr até no orçamento, devido ao Justamente campeonato. isso, Ela vai disputar o Seria brasileiro, o interessante isso aí, ó. sul-americano e isso. Daí a gente faz uma previsão. Previsto de orçamento. Justamente. Isso. E assim, eu acho, pelo menos meu, né, eu acho que o sonho de todo secretário, de todo lugar, é ter seus atletas em destaque, podendo ser ajudado pela municipalidade, né? Só que, por quê? A gente acabou de ter as Olimpíadas, né? Agora vai começar as Paralimpíadas. Vocês viram, né? Acho que conseguiram acompanhar algumas modalidades da onde vieram os atletas, de lugares super humildes, né? Aquela menininha skatista, Raíssa, ela nem quis tirar foto com nenhum político porque ela não teve apoio. Sim. E assim, eu acho que é super compreensível, né? Claro. Só que assim, a gente recebe algumas solicitações, né, de patrocínio e é pedido em dinheiro, porque a pessoa já está no nível de competição alto. Só que eu acho que não pode ser imparcial, né? A gente tem que conseguir ajudar muita gente. E um pós-pandemia, principalmente, na verdade o esporte já não é uma secretaria que tem muito dinheiro, né? Como a gente tem muita base de escolinha, muito prédio para tá revitalizando, acaba não sendo uma prioridade, acaba ficando lá para trás essa questão de É é um um investi- patrocínio de certa Sim, forma, claro. né? É bem difícil. Sim, Sobre o Roberto, hoje o espaço que a gente tem nos lugares municipais, ele está sendo ocupado, ele está com a vacina no Santo Olímpico No salão. E o salão a gente estava sendo utilizado por pessoal da Eu tenho o público. Isso, PSR. isso, recolhimento, né? Eu tenho um acordo com a Regiane para ela poder utilizar é a sala de lutas, né, que também pode ser de dança, porque tem espelho, né? Até o fim desse mês. Esse mês inteiro, que ainda acho que é o mais frio, né? Uhum. Depois já dá uma melhorada. Então eu tenho esse combinado, né? Porque o pessoal do PSR realmente está indo lá. Eu nesses tenho dias mais acompanhado. frios, Eu tenho dormir, acompanhado. Vai até o cachorro junto. É. Ah, é uma beleza. Vermelho pediu Então a palavra? a minha sala de lutas nesse momento está sendo utilizada para esse fim. E fica assim, vários colchões e cobertores e alguns objetos É. ficam lá, não É, dá para usar. é inviável. Não dá para compartilhar, entendeu? O espaço.
E o Roberto já veio na Câmara, já tive numa reunião com ele, com o prefeito, ele já falou comigo. O que eu estou tentando evitar, na verdade, é uma situação porque assim, eu sei da realidade hoje, que a gente não está contratando, não tem vaga de contratação em cargos comissionados, né? E não tenho forma de contratação nenhuma nesse momento de professores, né? Talvez com uma exceção pela frente de trabalho, mas aí tem as exigências de não ter o registro e etc. Sim, sim. Né? Então, eu e a secretária da Cultura, juntas, a gente mandou já uma proposta para compras, que a gente vai fazer um contrato para a contratação tanto de oficineiros para as oficinas culturais, né? Que isso é uma coisa à parte do guri que já existe, que é de instrumentos. Mas assim, oficinas de circo, de desenho, e do meu lado vão ser um plus para essas modalidades, né? Para algumas modalidades de lutas, ampliar o quadro de professores para atender mais bairros. Como não existe no quadro de funcionários dessas vagas, a gente pode fazer a contratação por contrato. A gente já fez a proposta, né, junto para ficar num contrato só, sim, as duas secretarias, e a gente também tem a gente se dá bem lá, conseguiu chegar num consenso junto, e inclusive eu faço a sessão do espaço lá, né? Eu falei que eles podem usar o espaço do salão para oficinas de cultura, né? Porque eles não têm um salão grande que nem eu tenho lá. Então ótimo, eles vão poder usar, e aí é nessa condição, porque eu estou evitando uma situação assim da pessoa entrar como um voluntário e depois ela ficar me cobrando essa contratação que eu sei que eu não vou conseguir fazer agora, porque é uma situação que já aconteceu com essa pessoa. Não, e aconteceu já em outra administração. Bom, você sabe. Alguém? Não, mas beleza. Você sabe. Então, eu sei que é bonito, né, assim, um discurso no momento, só que depois que você coloca, você está assumindo uma responsabilidade. Por mais que haja assinatura de termo de voluntariado, tudo, quando vem a público ou tem alguma coisa pública, algum evento ou apresentação pública, a gente não tem controle do que a pessoa vai falar ali, entendeu? Sim. Então, na verdade, eu estou evitando essa situação para a administração e como um todo, entendeu? Ótimo. Vermelho, queria falar alguma coisa? Então, que nem a questão que a vereadora Lúcia falou, a questão da Jéssica. Em geral, só tem uma coisa que a juventude tem, independente de vocês. É a lei do esporte. É o projeto, do incentivo? Lei aí. Entendeu? Não vai ter a Jéssica, vai ter o outubro vai ser a Jéssica hoje, o outubro vai ser o João amanhã, o Antônio depois de amanhã. Enquanto não tiver a lei do esporte, o projeto da lei do esporte, vai continuar essa mesma conversa. Sim. Sim. Voltando lá à segunda, Érica, qual o orçamento da secretaria? Você pode me informar, por favor? Lá na capacitação sobre o PPA, eles disponibilizaram uma cópia que eu imagino que atualizada no total era 1.700.000. Só que é o que eu falei para vocês, depois eu tenho que mandar a cópia, porque o dia está impresso, né? 1 milhão. Não está separado em programas, entendeu? Então. Sim. Não, é tudo. Não, 1.700.000, tudo na área do... Tudo, para o ano inteiro. Aí, atividades, aqui, funcionários. Isso. Aí na impressão, aí tem tudo. Todos os vencimentos, incluindo já, porque como é um planejamento, está incluído férias, 13º, isso que ela... Sim, sim. Então, 1.700.000 no total, né, que era desde o começo. 12 meses. Isso. E aí ele tá bem genérico, assim, ó, tipo, tem combustível, mas ele não tem programas, entendeu? Não menciona em nenhum momento aqui de competição, né, para levar o pessoal para jogar liga ou escolinhas, não tem nada. Sim, é 1.700.000, joga lá. Se der folha de pagamento 1.690.000, aqui fica tá, 10.000. É verdade. Fica 10.000 pro... A sua próxima pergunta, presidente, acho que vai responder isso. Sim. Isto. A terceira pergunta, como está composto o quadro de funcionários da secretaria, Érica? Hoje, no total, o que eu estava fechando a folha, tem 37, mais ou menos. Isso é incluindo todo mundo. Os
Todos, inclusive a frente de trabalho. 30 Aí, você tem 37 funcionários. na sua pasta. Isso. E esses 37 da sua pasta lotado para o esporte, é isso? Pro esporte. Ou tá na sua Não, pasta esses do esporte? 37 é Sim. o que tava a folha de frequência comigo lá Não, ontem. sim. São ativos esses 37 ou não? Esses são. Então, são os 37 que dá na Eu tenho pessoas, eu acredito que são 3, que são cargos do esporte e estão lotados em outro lugar desde o início. Eu nem cheguei a conhecer, entendeu? E ao contrário, existe? É que até o RH é um pouco confuso, porque logo que eu cheguei, né, como eu cheguei assim, o que eu fiz primeiro? Eu pedi para o RH. Falei assim, ó, eu quero uma lista de todos os funcionários que pertencem, quais cargos, quem que ocupa, quanto ganha, eu queria saber tudo. Só que eles não E, não me fala mandaram. para mim, desses 37 funcionários que você tem, Oi? desses 37 que tá para você, a qualificação do CREF desses 37 são quantos? Que tem CREF? Isto. Que tem CREF mesmo, 2, né? É só o Felipe e mais um professor. Só esse assim, esses 37 tem que saber também se tem cargo de profissão ou concursado, entendeu? Tem PA Tá tudo junto. também tá? Tá. Concursado também no frente de trabalho. Na verdade, acontece, esses 37, eu acho que ele contempla toda a categoria, né? Trabalha, senador, também. Se colocar 2,5 milhões aí no orçamento, não aguenta. Mas quem trabalha não sai desse mesmo valor. Quem trabalha é um programa. O frente de parte. trabalho é um... Sim. Não, não, sim, mas não tá na folha, né? Sim, aí o que acontece? Nesse mesmo 37 também tem os concursados e os comissionados. Até entre aspas, vigia, coisa tá também no quadro. Só uma pergunta, só, Erika. Você disse que tem 3 funcionários que são do esporte e estão em outro setor, né? Existem funcionários de outros setores que estão no esporte? Estão em outra pasta? Que são de ou inverso? cargos de outras secretarias. Não. Não. Os ocupantes dos cargos que estão lá no esporte são do esporte. Ótimo. Só que tem uns 3 que são cargos do esporte e não estão no esporte. O contrário, não. Entendi. E também em outra secretaria. Isso. Sim. Como está o cronograma de trabalho da secretaria? Oi? Cronograma de trabalho da secretaria, como que está? É o que você acabou de explicar, né? Os 37 funcionários no total estão divididos. Uma parte fica no Centro Olímpico, uma parte fica no ginásio, e tem uns que são individuais que ficam no ginásio, tipo o Vicente Gabriel, por exemplo, ele fica lá. Mas assim, o quadro é O composto... Vicente não, ele é comissionado. Esses que tomam conta do ginásio geralmente é um comissionado. Esse quadro ele é composto, vamos supor, uma secretária, um diretor. Você consegue explicar pra gente mais ou menos esses 37? Meio superficial. Tantos professores, A secretaria, assessoria, Certo. 2 diretorias. 2 diretorias. E aí tem a coordenação de lazer, coordenador de esportes, de atividades esportivas. E esse Só que eu vou falar a verdade para vocês. O título do cargo não faz condiz. jus ao que a pessoa faz. Mas assim, que nem... Isso aí eu não vou nem hoje mentir, você tem 2 porque- professores, certo? Tem coordenadores que dão aula também ou não? Não. Eles fazem a função? Ou só esses 2 professores ficam a função de aula? Desses 37, quais faz as funções de aula? Por exemplo, você está falando para mim agora que você vai entrar agora Por exemplo, as atividades. o Felipe é assessor técnico. Isto. Só que ele não faz só assessoria técnica. Sim. Ele tem turma de modalidade. Porque a gente se vira. Ele, entendeu? como assessor técnico, aí ele vai sair para campo. Supostamente não era para ele ter turma. É lógico, é claro. Entendeu? Só que ele tem. As turmas de adulto são praticamente todas dele. Tipo, handball é dele, basquete é dele, vôlei. que Hoje, junto se a você gente- montar o programa hoje das atividades, Aí tem as aulas de kickboxing, por exemplo. Aí eu tenho o Guto, que é o outro diretor, que não está aqui, ele é habilitado, né? Na mais alta graduação, aí ele é habilitado para dar aula, então ele dá aula. Tem um menino que é frente de trabalho, que ele é também habilitado, igual o Guto. Eles levam essa aula. O Hector, o cargo do Hector é chefe
de departamento de alguma coisa, por exemplo. Ele é professor habilitado com CREF, entendeu? Aí ele toca as atividades da melhor idade, atividade física mesmo. Porque, na verdade, as lutas, é uma briga antiga do CREF isso, né? As lutas e as danças não é exigido. Não. O CREF, desde que o professor de luta seja graduado ali no que a cada modalidade exige, aí cada modalidade tem o seu, né? Faixa, corda e isso que lá. E as danças é considerada uma parte artística, né? Assim, então não tem essa exigência do CREF, até hoje é uma briga. Mas eles não podem trabalhar com nada além disso, na verdade, né? Segundo o CREF, assim, tipo, o Guto um dia resolve dar treino físico para os caras. Não pode. É claro. É só a parte específica de lutas, entendeu? Sim. Outra coisa aqui, já mudando um pouco. Eu tenho estagiário hoje, que é super capacitado, que ele leva as turmas junto com o Felipe, que é o João, só que eu acho que ele se forma logo, daí eu vou perder ele. Sim. Como estagiário. Bom dia. E aí, Lenão? Beleza? Outra pergunta. Eu vejo aí a situação dos campos. Você tem um projeto de reforma desses campos? Projeto, sinceramente, projeto para reforma, não. Aí, Sim. as partes de manutenção, de campos, como um todo, quem tem tomado a frente é o Robson. Sim. Campo, ginásio. Areia Vermelha, eles estão fazendo um levantamento para fazer uma licitação para fazer reforma em todos os campos. Reforma em que sentido? Alambrado, móveis vestiários, entendeu? Vamos fazer o levantamento do Kelvin, que é o engenheiro, Sim. levantar tudo, o uso, tudo certinho, o que acontece? Ele já faz uma licitação das reformas de todos os campos. Banheiro, alambrado, entendeu? Tudo. Quais campos? Ressaca, está funcionando alongado. Paruru, Precisa do que no Paruru? Precisa do que no Paruru? dá uma tomada no vestiário. Só isso no Paruru? Mais coisa, ela está arrumada. Só não está colocando fogo ainda para tirar foto. Sim. Ressaca, areia vermelha, o cupim, campo do cupim, que é da prefeitura, recanto primavera, que lá tem que gramar, tem que colocar alambrado. A cachoeira, ele é da prefeitura, Que- vamos rodar. Que campo que vocês vão colocar gramado? No campo do recanto primavera. No seu dito ali, descendo Sim. do recanto ali, Sim, sim. terrenão lá, e só tem a trave e está com uns matos lá. Aí o prefeito pediu para levantar também para. Vai os gatos, tem alguma coisa que campo lá? O campo dos gatos foi o seguinte, na época, não sei se ela sabe dessa história, o que aconteceu? A Caixa queria fazer o Adal era o secretário na época, ele falou que ia fazer um campo de futebol lá. Só que o que acontece? A Caixa, o engenheiro da Caixa veio até o campo dos gatos, não deixou fazer lá porque era brejo lá. Aí fomos em outro lugar, por causa da aviação da furna, não podia. Aí ele falou, você tem que correr rápido. Aí fomos para o não podia também, porque tem um corre lá da água lá. Aí eles fomos lá em Ressaca e eles aceitaram, porque até o campo não está gramado lá, e foi feito especial. Então, mas aí para os gatos, existe um campo hoje lá. Onde era o brejo, não. Não, você nunca jogaram lá mais, muitos anos nunca jogaram. Esses dias eu estava lá com gente, lá no jogo. Qual campo? Esse aqui perto da creche ou perto do lago? Não, o campeonato em si não. Ah, tá. O campeonato em si Então não você joga vai lá, lá só os sabe? campos que tem lá. Não. O campeonato em si não joga no campo dos gatos. Não, lá não, faz tempo que não joga. Não é isso? Tá, mas se o bairro for ter um campo, seria legal, né? Seria interessante a gente poder beneficiar aquela população soberana. Tem uma área da prefeitura e colocar no projeto. Mas isso daí, logicamente, através de projeto, não vão colocar os pés pelas mãos, mas é a longo prazo. Ah, sim, demora. Porque senão nós entramos em contradição.
Nós entramos em contradição que outras modalidades ainda não podem por conta da pandemia. Mas aí campo de futebol pode. É isso que eu estou... Então É? vai se gastar um dinheiro em reformas de campo, bem sabe você, que hoje para gramar um campo, hoje é um absurdo. Não, sim, levantamento, sim. Você faz o levantamento para gramar um campo, que é um alambrado. E daí tem, como você citou, as outras modalidades, então fica para trás. Então vamos dar só ênfase no futebol. Então, é essas coisas que tem que mudar um pouco essa realidade de Ibiúna, que só varziano. Toda a vida foi. E mudar um pouco esse foco aí para dar uma chance para a molecada valorizar o outro esporte, entendeu? Que eu vejo, vai se gastar um absurdo na reforma, no Paruru. Vou citar o Paruru que está lá. O Paruru, o alambrado está em ordem, o alambrado. A pintura não tem que fazer, a grama não tem que fazer, porque sempre foi cuidado, entendeu? O próprio pessoal lá cuida. Então, o que tem que fazer lá é o vestiário, que tem umas coisinhas só para fazer. Isso. Mas se gasta naquele vestiário, lá vamos supor que gasta 5 mil, não gasta mais do que isso naquele vestiário. Mas aí eu Aladim, a questão que nós vamos fazer levantamento desses campos, mas não é que a prefeitura vai ter que entrar com a mão de obra. Quem vai entrar é o pessoal que trabalha comigo, que são PA, entendeu? A prefeitura só vai comprar o material. Sim. E caso for comprar, entendeu? Vamos fazer o levantamento. Porque nós, como é do esporte, né, tem que correr na nossa pasta, fazer nosso trabalho. Eu penso assim. Não, claro. Entendeu? Nós temos que fazer o levantamento dos campos, ou até mesmo das quadras, passar para a secretária vai passar para o prefeito. Acho que o que o presidente quis dizer é o seguinte, vamos supor, você investe aí 1 milhão em campo. E às vezes você não tem uma sala para fazer uma atividade lá de boxe, ou até mesmo de zumba, uma coisa ou outra, entendeu? Você gasta 1 milhão lá e você não tem 5 mil para fazer aquela outra sala. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Sim. Não, mas está correto, entendeu? Porque no ginásio de esporte era feito de, na época do Paulinho, era piso. Era piso. Eu mesmo peguei o pessoal nosso, nós mesmo reformamos lá, colocamos boxe, e está lá quase até agora. Lá Eu acho que o Felipe acompanha. do ginásio. Sabe no Cilegal ali? Tem um pessoal das meninas que vão todo sábado treinar lá. Cilegal, lá do Cilegal. Santa Lúcia. Treinar? Vôlei. Ah, eu sei. É que eu conheço um pessoal. A Aurélia. Então, ali já tem, que eu tenho o meu social é lá também. Eles Pois a pedem ONG tem o iluminação social lá, lá. né? Porque eles estão jogando de dia. Sim. Porque ali já pega, quando eu estou fazendo lá, você pega o Laval lá em cima, Figueira, e a molecada A já gente desce quer tudo ali. fazer Já. um trabalho ali naquele CDHU logo da entrada da cachoeira ali. É. Isso. Tem uma quadrinha lá que precisa dar um tapinha, mas a gente tem vontade de trabalhar lá. Claro que tem que ver a aceitação, né, da comunidade, mas eu acredito que não vai ter. Sim. Vou pedir uma atenção especial só para a secretária e para o diretor. A seu pedido também, que eu fiz também, que é um bairro, referente à quadra que você pediu lá no Cilegal do Girima. Isso. Eu ia falar agora, era o ponto. Correndo atrás sobre isso aí também. Ah, legal. Aquela legal. do terreno lá? Isso. Legal. Então, o CDHU do Gemima, vários moradores procuraram, eles não têm onde as crianças brincar. E lá existe áreas que dá para ser construída. Sim. Então tivemos bastante Ah, ali reivindicação. onde a gente foi aquela vez, né? Isso, lá mesmo. Ali, né? É, A quadra, né, estamos vendo também a academia para colocar na parte de cima. legal. Quais as modalidades com inscrições abertas aos munícipes e onde são oferecidas, Érica? Pode falar. Felipe? Hoje tem futsal, handball, basquete, voleibol, futebol em campo, kickbox e zumba. Essas são no momento porque a gente tem profissional para estar desenvolvendo o trabalho. Futuramente, a gente vai abrir possivelmente o karatê e com a contratação de novos profissionais, a gente vai estar expandindo esse leque. Por que a gente precisa de mais profissionais? Por exemplo, para a gente expandir o futebol, uma pessoa só não dá conta, né? A gente precisa de mais gente para expandir para os bairros. Sim. E
a gente quer executar o projeto de beisebol em parceria com a CBBS, e aí a gente precisa de alguns profissionais também. Esse projeto, só para fazer um adendo, não sei se vocês sabem que a gente já executava ele, a gente atendia 2.400 crianças em 8 escolas da rede municipal. E a gente tinha zero de falta, porque a gente ia no horário da aula. Era como ainda tem educação física no horário. Na verdade, é une o útil ao agradável, porque se você conversar com os professores do fundamental, eles detestam ter que fazer essa parte de atividade física. Então, quando você entra com um projeto que usa o horário da atividade física com alguma atividade física, com professor, uma proposta desse tipo, desde a diretora até os professores têm uma aceitação 100%, né? Sim. Sim. Hã? Mas agora tem. Lembra que nós votamos? Foi tirado. O contrato? Não. A lei que existe. A lei existe, é federal. Existe, a Câmara aprovou o cargo. Certo. Porém, a atual administração, ela... Ai, que lindo! É. Ele chama Lino, tá? Lino? É verdade? É do vizinho. Érica, outra coisa aqui que eu tenho bastante curiosidade é previsão para os Jogos Regionais de 22. Uma coisa que eu sempre sonhei aqui em Biúna, mas só que eu já vi em muitos lugares aqui, impossível, impressionante, que seria uma Olimpíada Estudantil, e entre outros campeonatos que envolva diversas modalidades, tipo você fazer atletismo, ginástica, basquete, uma Olimpíada que você envolva todos os bairros, entendeu? Juntamente, buscando a parceria, que a gente estava conversando ontem, isso, com o diretor da Danúbio. Acho que a dificuldade maior é o transporte, né? Acho que organizar ou Olimpíadas estudantis, Sim. ou Jogos estudantis, né? Escolares, que fala, né? Isso. Acho que a parte de organização não é tão difícil. A dificuldade maior é o transporte. Para trazer esse pessoal de um lugar para o outro. Fizemos isso daí. Acho que isso até na aviação Cidade de Biúna, né? Sim. Aí era bom, E você sabe me informar qual foi por baixo a adesão, quanto foi na época? Ou quantas escolas? Quantas escolas? O que queria fazer? Tipo, para o grupo, eles colocavam fazer a tabela no mesma unidade, no mesmo horário, já pegava o pessoal do Paruru, Ressaca. Otimizava a logística daí, né? O que eu faço a logística na ONG. É a mesma logística que eu faço. Sim, né? Senão... A modalidade era pouco, que era fazer basquete, vôlei e futebol. E essa era... Que eu participei na Copa da Nona, isso aí. Essa aí, eu acho que o Watson, na época, era diretor, não. Eu trabalhei como professor, então a gente utilizava. Só que lembra que teve dama e tênis de mesa também? Isso, fizemos um torneio de grupo. Então foram todas as escolas da rede estadual. Ótimo. Não, então eu vou falar uma coisinha só para vocês. Isso é de suma importância, gente. Isso daí já vem de longos tempos em Ibiúna. Eu estudei no Laurinda, certo? Em 1900 e algumas coisas lá, não vamos citar tanto. E a gente já tinha. A logística que eles faziam, porque por conta, vamos dizer assim, de transporte, era pior ainda que agora. Certo? Então, o que a gente fazia? Era, vamos dizer, na época, Escalamandré contra, né? Contra o Laurinda. Então, uma escola perto da outra para poder fazer esse tipo de coisa, né? E a gente não tinha nem quadra. Então, tinha-se várias modalidades. Até peteca. Era para fazer a junção mesmo, né? Oi? Sim, sim. Entendeu? Nós tínhamos aqui em Biúna também, não sei se vocês não lembram, talvez não tivessem nem nascido. A gente tinha dos clubes contra clube.
E a gente fazia gincana dentro da cidade. Isso é importante, você tem que fazer, você dá atividade para essa juventude. Sabe? Nossa, eu lembro muito bem que tinha, fazia a venda, você ficava com o taco para quebrar o pote. Então, são cadeados, coisas assim, sabe? Bem criativo, então, né? Sabe, bem para interagir, gincanas mesmo, sabe? Para atrair as famílias. Isso é importante. Essa parte entra mais lazer, né? Mais lazer, mas mesmo assim, você pode estar pondo a Sim. modalidade dentro do ginásio esporte. Né? Nós temos o grande ginásio esporte lá, que pode ser uma grande opção, né? Um elefante branco. E pode ser ajudado para isso, para as escolas também, para comunidades também. Sim. Mas eu não vejo tanta dificuldade em transporte, não, Érica. Porque nós temos uma grande empresa aqui que pode ajudar, sim, a administração, que é a Aviação Raposo Tavares. Inclusive, em conversação com eles ontem... Era ele que estava aqui ontem? Era ele. Ah, tá. Entendeu? Ele acenou com toda a possibilidade, viu? Ele acenou com certeza. ele acenou com gente toda a pegou o possibilidade. gancho porque ele veio falar com o Ladinho de outra coisa, aí eu já estava aqui, o Felipe, Uhum. aí a gente conversou com ele e... Seu Nelson? Para mandar... Marcelo. Marcelo? A gente vai mandar para ele, mandar para a diretoria. Isso. Porque eles falaram que eles nunca receberam uma proposta, assim, mesmo que eles trabalham em outros municípios, nos outros municípios nunca solicitaram, né? Pelo menos foi essa Mas fala eu tenho dele. certeza que Não, eles eles- são bem solícitos nessa parte. Ele acenou. Ele é muito bom nessa parte. Fazer um croquis, na minha opinião, fazer um croquis, fazer um exemplo, uma tabela, chamar os professores de escola, sentar com eles lá, ela vem aceita, ela manda aceita para o aceita, por exemplo. Passar essa lista e passar para o gerente. É pro diretor que a gente vai Diretor. mandar o projeto. Mas isso aí também eu vejo que é um interesse do município também, que você vê que as vans ficam aí, podia ser final de semana, você poderia aproveitar as vans numa contrapartida. É uma situação que aí eu vou falar porque eu dou aula e a gente sabe qual que é a dificuldade do final de semana. Primeira coisa, quando você oferece uma situação de final de semana, o professor vira para você e fala mesmo, eu vou ganhar hora extra. Entendeu? Uma coisa é ele estar no dia a dia dele, com a responsabilidade dele para a turma O dele. professor da escola. Sim, no caso. sim. E a gente, como Secretaria de Esporte, a gente não pode se responsabilizar pelo aluno do estado, do aluno Não, sim, mas isso aí, eu tive, quando eu fiz na ONG, eu fiz isso aí, vai muito do que você coloca, entendeu? Do que você oferece. É a Do que pra você, né? é a sua proposta. É claro, eu tenho professor mesmo lá em São Paulo, que o cara não me desprega do lugar para dar uma aula, ele quer cobrar para dar uma aula. É um direito dele. Só que daí você oferece para um cara que está fazendo, um cara que está começando, um estagiário, por exemplo, você vai ter ele. Você vai ter. Então, vai do que você oferece. Agora, se você esperar só do profissional mesmo, isso não vai acontecer nunca. Em 2004, nós fizemos um centro olímpico, esse torneio que foi hoje, no ponto de vista, que tem que fazer as melhorias primeiro, que é a questão da quadra da ressaca, né, que está precária, o ginásio da escola. Mas essa situação aí, hoje mesmo, tá. E essa quadra da escola, da ressaca, ela não vem de hoje. Não. Sim, Ela não, vem não. de uma precariedade de 20 anos atrás, desde quando construiu aquela quadra. Não, então, tudo bem, mas o que acontece? Hoje, se você pegar do lado do Gabriel, o Piaí ali, o Piaí tem a quadra, dá para fazer em bairro e margem. Ah, sim, entendeu? sim, É sim, isso sim. que eu quero chegar, entendeu? Não, sim. Entendeu? Não, mas legal. Fica até mais fácil no caso do transporte. Isso. Outra coisa. Mas não falamos dos regionais. Isso que eu ia perguntar dos jogos regionais. Outra coisa que eu queria saber, as modalidades se você iriam no regionais, e mudar, por exemplo, assim, de mandar o máximo possível de modalidade, entendeu? É, o que eu falei com o Felipe. E uma coisa que eu abomino isso aí quando começa biúna regionais, é contratar nego de fora. Representa a cidade de Biúna um cara que vem de São Paulo e gasta um absurdo com o cara, isso eu vi,
que gastou com... Investe aqui. Isso, gastou com um cara para andar de bicicleta, o Mané foi buscar ele em São Paulo, deram o almoço para ele, deram tudo para ele, e eu estava com a minha molecada lá em Votorantim, lá, e na hora de dar comida para a molecada, não queriam dar comida para a molecada, mas se gastou com um cara para andar de bicicleta, quase 20 mil. Aí eu falei para o pessoal, vai pegar a compra que sobrou para levar para casa? Aí o Aladim é bocudo, o Aladim é ruim. Eu falei desse jeito, a compra que sobrou para levar para casa? Aí eu liguei para o meu coordenador e eu falei, Aladim, compra pizza para a molecada. Eu falei, vamos comprar pizza. Isso a ONG responsabilidades, entendeu? Mas só que tinha dinheiro para o camarada sair dali e tomar cerveja lá embaixo, depois no barzinho do lado. Ah, desculpa, né? Sim, sim, sim. Não, legal, legal. Não, mas E eu não estou independente questionando. Se não for de biúno, se é de graça. Não, eu não estou. Não, sim. Eu não estou questionando se o menino. Se o menino é daqui, é claro, ele é a raiz daqui. Eu estou questionando assim. Pega o Zé lá da Cochinchina do Nordeste lá e traz ele aqui para tirar. Invista nos meninos daqui. Invista. A gente tem qualidade aqui. Isto, isto. Nada contra, não tenho nada contra. Agora, pegou o cara lá de São Paulo, ele ficou em quarto lugar lá, nem aqui ele passou, ele nem passou aqui, Na verdade, pegou e foi embora direto. Quando começou muita contratação, foi perdendo o espírito dos jogos regionais, né? Isso Porque, claro, existe um interesse, né, do município na premiação, né? Mas tem que estar lá, né, no primeiro colocado, porque tipo, Sorocaba mesmo você vê, mas é investimento. É claro, né? é a longo prazo, Tem isso gente é a longo da prazo. cidade, mas tem contratado, a galera mora na República, treina o ano inteiro, chega nos jogos regionais, fica em primeiro, fica em top 3. Mas é outro nível, eu acho que é totalmente fora da realidade daqui, nesse momento, e acho assim, tem que ter um incentivo. Eu acho assim, nos jogos regionais, é o meu pensamento, tá? Eu acho que não é importante a quantidade de modalidades que você leva. Mas assim, as que vão levar, a galera tá assim, empenhada no espírito do campeonato, o que significa, né? Assim, tipo, pra competição mesmo. Não porque assim, gera uma despesa, não vai... só vamos pra se divertir lá. Não é esse sentido vai também. Vai se divertir jogando, mas você entendeu, né? O que eu quero dizer. Eu concordo, Felipe, plenamente com você, que ele tem uma base de profissional. Só que você, na nossa cidade aqui, para você moldar esse menino até ele chegar lá, nós não temos essas condições. Nós não temos essas condições de você pegar... Eu falo isso, eu falo para o meu filho. Eu falo isso porque eu tenho um monte de atletas que eu vejo que teve que sair daqui
para buscar um profissionalismo. Que nem o seu caso, do seu filho, como você sabe, do meu sobrinho, que é o Pedrinho. Sim. O que acontece? Eu fui para Piracicaba, eu fiquei 10 dias indo cedo e voltando à tarde, direto. Andei mais de 1.000 e poucos quilômetros levando ele. E, exemplo, o município na época não ajudou em nada. Mas tranquilo, porque eu sei como funciona. Mas enquanto não tiver essa lei do esporte, nós vamos ficar batendo na mesma tecla. E eu acredito que se ter a lei do esporte, vai melhorar 100%. Não, isso aí a gente pode correr atrás e ver essa lei do esporte. Mas, assim, o que eu estou falando em sentido aos regionais é que, assim, não vejo sentido em contratar. Ah, não, isso aí a gente também concorda. Não vejo sentido em contratar. E daí eu deixo um sonho do menino, porque eu joguei regionais em Piedade minha infância inteira. Faz tempo pra caramba. Vai falar. E eu sonhava, eu não faltava de escola. Como aluno eu era triste, horrível. Só que eu tinha uma disciplina enorme, porque eu sonhava que ia ter o regionais. E eu queria ir para os regionais. E eu vejo aqui em Ibiúna, eu fiquei triste em situações aqui em Ibiúna, de saber que tinha regionais, eu interessado em correr atrás por regionais, e eu escutei do distinto que estava lá, que não ia, que não tinha interesse de ir. Tudo é interesse, né? Eu não tinha interesse de ir, porque ele não via interesse de ir, porque não tinha sentido ali. E qual que era o sentido, então? Eu acho interessante. Sim. Eu acho assim, ó, no esporte da base, nas escolinhas, tudo que é de esporte no município, eu acho que tem que ter um incentivo. Sim. Assim, ó, mas um estímulo para a pessoa querer melhorar, para cada um que está nas escolinhas querer melhorar para chegar, igual você fazia, ia bem na escola, vamos ter uma exigência aí de uma frequência boa na escola, e de pensar que eu tenho que melhorar para eu conseguir ir para os jogos. Na verdade, você fala em jogos regionais, quando não é esses que contratam o alto rendimento e tal, investimento, é um bando de apaixonado pelo esporte. Eu estou falando agora porque eu fui já por aqui. Eu falo para você. E assim, a condição era, o município vai dar o transporte, a gente vai ficar em tal escola, mas a alimentação, a gente que vai ter que comprar. Nossa, eu fui. Aí todo mundo, tudo bem? Os atletas. Demorou, vamos, entendeu? E aí foi. Eu falo para você que eu fui para regionais uma época em Piedade. Nós fomos jogar em aquela cidade que tem cana pra caramba lá, Porto Feliz. Faz tempo, hein? Terra do Ademar? Isso, foi para Porto Feliz jogar. Eu fiquei semana inteira sem dormir direito, porque nós ia ficar alojado lá. Que delícia que foi. Aí o que é? Jogamos contra o São Bento. Na época estava jogando o Tupanzinho, o Jura, na época. Mora em Piracicaba, Jura? Isso. Nosso time perdeu de 18-0. Mas a alegria que eu fui nesses regionais, nossa, 18-0. Acabou o jogo, os caras deles dando risada e eu torcendo na hora de nós ir comer lanche. É essa alegria que você tem que buscar da criança. Sim. Pegar um menino do Gabriel lá de 6, 7 anos, do Bauru e tal, e trazer eles estão treinando lá e falar, sábado, vai ter um ginásio, vai ter um torneio, amistoso. Quadrangular, às vezes. Esse cara de lá que nunca pisou no ginásio. Isso. E aí você fomentando, chegar um dia aqui, gente, agora, a partir de agora, tá vendo essa categoria sub-11, que eu tô menino do Carnicia, do Bauru, sabe? E Ibiúna vai representar Ibiúna na Isofus, Liga de Futsal de Sorocaba. Tô dando exemplo, tá? E vamos lá. Aí você vai estar fomentando isso, não vai sair mais nunca, tá? Pergunta pra lá, que eu falo assim, eu lá no Carnicia, às vezes nunca imaginou que ia ter essa oportunidade e de repente ele está jogando na Arena Sorocaba. Então é isso que a gente tem que
É um processo, né? Isso, é o processo, é claro. Previsão de jogos regionais 2022, a pandemia trabalhou desde o início. Hoje, se eu perguntar a opinião do Felipe nessa parte que eu falo, aqui, desde que for os jogos regionais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr o sub-17 no caminho do regional aqui de São Paulo. Eu vou pôr o sub-20 na Ilha do Rio. Vou pôr tal. Por quê? Eu dar essa vivência, cara. Eu acho que é muito. Igual você falou, vai alojar e tal, mas, por exemplo, esses torneios estaduais que teve as Copas Paulistas, que teve em Sub-11, 2017, entendeu? Se a gente passa a fase regional que tava, a gente volta o estado inteiro jogando. Porque é assim, joga contra São Roque, passou daqui, isso jogou São Roque, Ibiúna, São Roque, Marinho, também, tá? Aí são 4 jogos nessa fase regional, tá? Você vai para a fase regional, aí você pega o Sorocaba, e tal, passou aqui, você vai para a fase estadual. A fase estadual, você tem que estar inteiro. Se você for ficar na estadual, você vai ficar brasileiro, as finais do Brasil. Entendeu? Então, eu acho que isso de um atleta é muito mais do que às vezes você ir em jogos regionais, com moleque de 18, 19, 20 anos, entendeu? E às vezes aqui que acontece muito, infelizmente, essa idade que todo mundo está trabalhando. Entendeu? Eu já tive atleta, estou falando porque eu estou há 20 anos nisso, ele perdeu o trabalho lá porque ele foi para os regionais. É porque os jogos são durante a semana, né? Sim, eu concordo com você. Eu concordo plenamente com você, porque se eu tenho uma empresa, como que eu vou falar para o meu funcionário? Vai jogar Não, e... por mais que você goste do esporte, você vai deixar seu funcionário faltar uma semana? Não tem como. É duro, né? Sua A vi- empresa, é o trabalho. Deixa eu falar. A vida é Porque feita de realmente, escolhas. Você vai para regionais, você fica uma semana. Isso, mas a vida Quer é dizer, feita de pensando escolhas, que meu vai, amigo. né? Sim, mas é só uma amostra que eu estou fazendo. Que você pode ir para outras. Sim, sim. Entendi. Nos jogos regionais, mas se eu disputar uma liga regional, acaba sendo mais interessante, entendeu? Nesse processo de formação. Porque a gente, quando fala de esporte, ninguém está vendo o resultado e tal, mas a gente tem todo o processo de formação, entendeu? Eu tenho como chegar no meu menino sub-11 e cobrar um amigão. Quero ver se eu vou aqui, quero ver se eu tenho. Não, mas assim, eu falo isso porque eu Tem um tenho controle ainda, né? a minha ONG, eu tenho a ONG há 18 anos. Há 18 anos eu tenho a ONG. E há 18 anos eu trabalho com essa molecada. E a ONG não é alto rendimento. E eu tenho um controle impressionante de notas, comportamentos. Tanto que hoje aqui eu tenho 2 vereadores que foi meu aluno, que é o Lucas e o Verava. O Verava toda a vida foi horrível de bola. E o Lucas Horrível, tá horrível. pior, então. O Luca pior ainda. Briguento, só que assim, só que os meninos, quando treinava comigo, eles tinham comportamento. Uma vez eu fiz um ônibus inteiro descer um time inteiro descer do ônibus, porque não queria levar o Verava a jogar. Não queria levar ele a Porque jogar. ele era ruim? Ele era ruim. Aí eu tirei por isso. todo mundo do ônibus e falei, se ele não vai, ninguém vai. Eu mudei a vida dele com aquele comportamento. Você muda a vida do... Então, muitas vezes o intuito é de você pegar o moleque, isso. Eu vou fazer um adendo só para você, que todo regulamento, quando a gente fala de abaixo de sub-15, principalmente estadual ou nas ligas, é obrigatório presença coletiva. Sim. Então, já não é o seguinte, isso aí eu escrever o cara no sistema, no cadastro da Secretaria de Estado, ele já fala, o aluno é frequente e tal, eu tenho que anexar uma declaração e como o Estado é tudo interligado essa parte do sistema, se eu escrevo lá e o menino não está indo na escola, ele já faz apontamento para mim. Entendeu? Então, essa parte eu falo assim, do criar valores é interessante. Ótimo. Só um adendo também. Sim. Tudo que cada um falou, eu acho que é uma junção que devemos fazer. O Vermelho fala sobre modificação nas leis. Perfeito. Tem muita coisa que não vai dar para fazer se a gente não modificar, não sentar e não conversar. Certo? Que vai barrar vocês em algumas coisas. Sim. Tá? Principalmente, às vezes, em emendas, em alguma coisa assim que possa... ninguém vai fazer nada sem ter, né? Outra coisa, o que o Felipe fala.
Não que não seja necessário jogar nos regionais, é importante, lógico, tudo é importante. Não tem o que não seja importante na vida de um atleta, de quem quer ser atleta, para você direcionar uma criança, um jovem, até ele chegar no ponto culminante que ele queira e que consiga, né? A Raíssa não veio do nada, né? Não veio do nada, ela veio de um incentivo de uns pais, de alguém lá, que ela foi, apesar de ser criança. Fora o dom, graças a Deus, Sim. né? Agora, eu vejo por um outro lado, Érica, que nós temos que incentivar, sim, é um ponto meu, Rosi, como se eu tivesse filho pequeno e quisesse, que eu tivesse almejando alguma coisa para o meu filho. Por quê? Eu com o seu pai, nós jogamos em vôlei. Eu jurava que eu ia ter 1 e tanto, 1,80 m. Não cresci. Certo? Apesar que para vôlei você tem que ter impulso, porque o Chose também é pequeno, mas ele tinha um impulso fantástico. Nós tínhamos o All-Star, Ibiúna. Não sei se seu pai já te falou. Ele jogava vôlei como ninguém. Nós tínhamos o Rudy, que ele trabalha na Secretaria de Obras. O Rudy e o Chose eram um dos maiores levantadores e ataque que tinha em vôlei em Ibiúna. Isso na década de 80. De 77 para 80. Então, a gente não é tão novinho. E você sabe onde a gente treinava? Jamais tinha o que nós temos hoje, as oportunidades da gente ter hoje aquele elefante branco lá embaixo que não se faz nada, só serve para arrebentar. Você sabe onde a gente treinava? Na quadra, aonde era o centrinho, atrás. Não, era Social Clube de Ibiúna, era do Soci. E nós tínhamos a quadra atrás. De cimentão. De cimentão. Que tinha um murinho de pedra. E éramos todos. O professor era o marido da dona Odete. Professor Gilbertão. Era voluntário em Ibiúna, gente. Ele veio do Rio de Janeiro, casou com a Odete, e era o nosso voluntário. Nós íamos treinar, porque todo mundo trabalhava, de sábado e domingo. Mas era um incentivo que a gente tinha de pais, de escola. Porque tudo começou isso no Escalamandré. E começar a juntar turminha, e a turminha, um foi chamando a turminha, e sabe, fomentar mesmo vontades. E aí, era assim, depois tinha fanfarra. Conjuntamente tinha a fanfarra de Chiquinho, que a gente fala fanfarra de professor Chiquinho. Quem fosse, ganhava 1 ponto na nota. Então, se eu tirava 4, eu já ganhava 5, eu não ficava de ano. Então, é uma coisa de incentivo, gente. Nós temos que dar norte a esses jovens. Nós temos que fomentar essas coisas mesmo. Ah, vai ser de bairro em bairro? Vamos fomentar de bairro em bairro. Não precisa juntar todo mundo. Não, vamos fomentar no bairro do Carmo Messias. Nós temos quadra lá. Podemos levar de sábado e domingo um profissional, não sei. Nós temos que sentar e conversar sobre isso. Se a distância é grande, coloca os bairros do lado. Sim. Isso, coloca. Justamente, nós colocávamos Escalamandré junto com o Laurinda. Por quê? Porque a estatística era uma escola ao lado da outra. Não precisava, era só ter, logicamente, os professores nos guiavam, fila indiana, a gente ia até lá. Não, esse semestre vai ser no Escalamandré. O do Laurinda deslocava para o Escalamandré. Mas até na contratação a gente consegue pensar nisso. Lógico. Quando a gente foi montar o planejamento, porque eu mandei uma... Não sei nem se ela conseguiu pôr o projeto lá. Só não contrata Laurinda. É contratar gente que de próximo, profissional. Sim, já da região. Isso, já da região. Aí já valoriza o profissional também, né? A localização. Isso aí com vocês e que é para acontecer. A nossa lista de handball hoje, isso nunca vi no Rio. Esporte maravilhoso, delicioso. Não é o Felipe que está falando, tá aí, entendeu? Se quiser, depois eu mando foto para vocês, os três que a gente vai na sexta-noite. O nosso voleibol iniciação, o voleibol iniciação está como lazer, mas iniciação é acima de 16 anos. Eu teve uma turma na segunda, tinha 22 atletas e nunca tinha jogado voleibol, só que 16 e tinha uma mulher de 42 anos. Então a gente está devagarzinho, esse trabalho de formiguinha fomentando. Só que assim,
Mas não vai. Outro ponto que a gente vai fazer, que a gente está pensando com carinho mesmo, é fazer essa turminha do futsal menores no sábado, porque o pai consegue levar o filho e acompanhar. Participar da vida. Às vezes eu marco 2 horas da tarde, o pai não consegue ir. E foi até umas reivindicações por rede social, assim. Mas aí imagina sabadão, de manhã, não tem, tá parado de nada? Não tá parado de nada, gente. Tá lá, ó, você pode ir lá acompanhar seu filho. Entendeu? Então a gente tá sendo pontual nessas situações, porque a gente ouviu o que você falou, sempre fala, vamos avaliar melhor o que nós podemos fazer. Outra coisa também, desculpa, Felipe, estar te cortando, eu acho super interessante, independente de poder aquisitivo, de qualquer coisa, mas convidar as escolas particulares. Ah, também. sim. Na verdade, a Né? divulgação é ampla divulgação. É ampla, certo, mas ela aí... é rede social. às vezes, Integração, quando né? porque às vezes pensa, né? Por conta, às vezes até eles se ficam Às vezes deslocados. o preconceito deles mesmo, deles né? mesmo. Entendeu? Mas eu Ele lembro não- que na época que eu era frequentadora do Centro Olímpico, que eu jogava, eu tinha vários colegas do Objetivo que jogavam com a gente. Era... Isso é Sim. importante. Isso Legal. vai muito da Outra da coisa. parceria do pessoal e tal. Beleza. O campeonato varziano, qual a previsão ou programação do campeonato varziano? E como será definida a organização desse campeonato? Então, O Robson vai fazer a organização do campeonato, então ele vai poder falar. Mas eu também queria falar que a gente quer fazer o mais Seguro possível. seguro e certinho possível. Seguro no sentido de... Na pandemia, Sim. entendeu? Na pandemia, no O campo. campeonato, como nós estamos no mês 8, nós tem 4 meses também, né? Não, esse ano não sai mais nada, né? Sim, entendeu? Mas acredito que vamos deixar mesmo para o ano que vem. Previsão. Data. Porque fevereiro. Porque não adianta, tipo, dar um gasto para o município, sendo que vai ser um passo curto. Aí eu estava pensando para deixar para fevereiro mesmo. Aí já corre o ano inteiro. E esse campeonato, o varziano aí que eu estou falando para você, só vai ser o varziano ou vocês vão colocar, subir as outras categorias também? No meu pensamento tá querendo fazer o quê? Tipo, Paruru, ele vai entrar com o principal e vai ter que entrar com o veterano também, 50ão e 40ão, entendeu? Uma parte, presidente. Aproveitando o adendo desses campeonatos, assim como a gente entendeu, os campeonatos organizados pela prefeitura provavelmente vai ser a partir do ano que vem, no caso, né? E a gente sabe que até um pouco antes de amenizar a situação da pandemia, está rolando vários campeonatos na cidade, mas, assim, só para o pessoal que está nos acompanhando entender, esses campeonatos não está tendo a parceria da prefeitura, né? Ou tá? Referente, Aos campeonatos varzianos. Esses de- torneios que está Torneio tendo tá nos tendo. bairros. primeiro, o torneio já estava errado porque estava começando desde a pandemia. Isso que a gente quer que o pessoal que está nos acompanhando, para eles entenderem se está tendo parceria da prefeitura ou não. Nós estamos, não, aí o que aconteceu? Eles pediram para mim fazer emprestar o campo do Purício. Eles estão fazendo um torneio no campo do Purício. Só isso, a colocação foi isso. Até o que eu passei para eles, viu? Tem que tomar cuidado, se a guarda chegar aí e parar os jogos, não vem culpar nós. Não, mas sim, a prefeitura, que o Pedro Pio quis dizer, se tem o aval da prefeitura para estar esses campeonatos. Não, eu emiti uma nota. Eu emiti uma nota, Sim. daí foi pela comunicação, pela imprensa da prefeitura, daí foi nas redes sociais falando isso. Por conta e risco de quem quer fazer. Que qualquer campeonato de qualquer tipo não tinha nem Responsabilidade nada a de quem ver. tá fazendo. Isso, Mas o que acontece? Desculpa, é um torneio que eles estão fazendo, quer dizer, clandestino, o que acontece? E se a gente se prometer, quem segura o povo? Não, você não segura. Isso não Isso, adianta. mas é essa dúvida que o pessoal sempre para a gente na rua e pergunta, né? Mas a prefeitura está apoiando, está incentivando, e Ah, a eu gente recebi sempre... bastante ligação também. Isso, E eu exatamente. recebi a ligação também do pessoal que é dono de quadra society, sabe? Sim, sim. Mas aí era sempre por escrito, falando, ó, não. Sempre seguindo o decreto. Viu? Então, hoje as atividades nessas quadras particulares estão liberadas por responsabilidade deles ou não? Só não pode campeonato, atividade não. pode. Pode. né? Entendi. Sim, lógico, protocolo de segurança. Outra pergunta, tem projetos convencionados com a secretaria? Conveniado?
vamos lá, o que você entende por Um convênio assinado? Ou só parceria? As mais parcerias, né? Tipo parceria com a Secretaria de Turismo, é isso? Privado. Ah, tá. hoje a gente tem o PAC, né? Que é com o SESI. Tá dando esse apoio também. A gente tem o beisebol nas escolas, que é junto com a Cuiacude. a Major League, entendeu? Tá pra voltar. E, na verdade, são esses os convênios que a gente tem. Esses dois. E que não geram custo. A Sim, gente só claro. precisa ter os profissionais. Por quê? O SESI, ele vai doar os uniformes. É camiseta e short tactel. Eu já tenho até um modelo. Ele vai doar os uniformes para essas escolinhas sub-17 aí. Que é uma parceria, sem custo, para a prefeitura. A gente tem que alimentar um sistema informatizado com os dados de todos os alunos e manter lá os professores colocarem plano de aula. Só essa que é a contrapartida. E o SESI, né, se dispõe a capacitar os professores para seguir um padrão. Eles têm uma filosofia, né, uma metodologia, que é um dever deles passar essa metodologia, né, para os professores, para ser multiplicador. E o da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, que é parceria com a Major League, também não tem custo para o município. E o profissional também para capacitar o professor para ser multiplicador. Só que tem que ter os professores. Mas eles não dão os professores. Oi? Não, eles capacitam os professores. Isso. Você destacou o handball, vôlei, entre outros, aí fugindo um pouquinho do futebol, que é o universal, né? Você ia tentar alguma parceria com algumas empresas privadas que sim, o Atalato, são muito grandes aí que geram bastante emprego, né? E tem uma empresa de grande porte no município, como o mercado de ouro, aí tem outros. Você ia tentar alguma parceria para ajudá-los a auxiliar alguma coisa ou não? Na verdade é assim. Ou seria tentar desenvolver uma contrapartida para eles também, vocês ajudam os jovens, a prefeitura, a gente consegue uma contrapartida para isso. Isso vai voltar no que o Robson comentou, da lei de incentivo. Da lei de incentivo. Porque se eu tiver uma lei de incentivo na mão, eu consigo chegar para você com números, com fotos do trabalho que está sendo desenvolvido e despesa de custo. Daí o cara consegue olhar para a gente e falar, não, eu posso fechar com isso. Tá? Porque é o que acontece, né? A nível estadual, a nível federal. Entendeu? Perdão na palavra, gente, ninguém dá nada de graça. Tá? Isso é fato. Mas hoje a gente vai ver que algum está aqui aí, a Raposa Tavares. Sim, Nós falamos sim. da gigante. Mas se a gente conseguisse alguma coisa ali, né? Não, ontem eu já pedi para ele. Ontem eu cheguei para ele e falei, meu amigo. Se a gente conseguir. Passagem Vale transporte. Meus meninos, por exemplo, eu tenho 2 talentos lá no Fábio Rio, que quer jogar handball. Só que eu não tenho essa turma no Fábio Rio. Por que não dar um vale transporte e sair de lá e jogar É, então. A gente pediu isso, de conseguir isso, porque já é o nicho de trabalho deles, né? A gente está pedindo uma... Claro, vai ter um custo, né? Para eles, mas é dentro do que eles trabalham já. O que eu também acho que dá até para contar com a ajuda dos vereadores, né, também, é assim, eu fico bastante pesquisando, a gente conseguiu um acesso na plataforma Mais Brasil agora, para a gente buscar recurso de fora, entendeu? Sim. Só que a gente sabe que é política, né? Tem vários recursos que precisa da influência de um deputado para aprovar para o município, né? Sim. E tem vários tipos de verba que sai contemplando revitalização, construção voltado para o esporte, de quadra, de ginásio e tal. Então esse tipo de convênio é interessante. Ótimo. Agradecer a presença do nosso presidente da Câmara, Paulinho Dias. Obrigado, professor. Projetos como Bolsa Família, a Secretaria tem parceria? Bolsa Atleta. Bolsa, isso, Bolsa Atleta. Oi. Por que só? Precisa dar uma saída. É bem urgentinho. Pode ser? Eu só queria antecipar uma coisa só. Tá.
Antes, tem uma pergunta aqui. Eu queria saber as funções de certos funcionários da Érica. Érica, sua função hoje na Secretaria de Esporte, qual que é? Eu sou secretário. Sim. Felipe? Eu sou assessor técnico. O Robson? Diretor. Ícaro? Coordenador. E o Ricardo? Coordenador também. São 2 coordenadores? Isso. Sim. E uma outra Só que o que acontece, rapidinho, resumindo, nessa questão de coordenador, o que nós estamos fazendo? Acho que não sei se vocês sabem, nós estamos dando apoio à escola da educação, que acho que os vereadores, acho que foi o vereador Aladinho, que pediu a questão da reforma da escola da Figueira. Isso. Então, o que acontece? O meu pessoal, além de estar no esporte, nós estamos fazendo as reformas das escolas também, entendeu? Limpeza de campo, Centro Olímpico estava largado, se vocês verem lá hoje como está a situação do Centro Olímpico, nós estamos ralando. E uma outra pergunta, Vermelho. Oi, pode perguntar. Eles perguntaram aqui, aquelas telas do Centro Olímpico, até a Rosi. Isto. Uma posição sobre aquelas telas, aonde estão, o que aconteceu. Aí até eu acho que a Rosi tinha entrado com requerimento, já está os já está com os documentos. Mas já está indo outro também, porque ficou a gente tem que... Ninguém é contra ninguém. Não, sim. Que você saiba disso. Sim. Nós aqui, os 15, somos cobrados. Sim. E eu acho nada mais justo. Isso mesmo. Certo? Porque a população tem que saber, sim. Sim. Certo? Eu sou população, eu quero saber. Nós não deixamos de ser população. Sim. Né? Então, está indo até outro, depois eu posso mostrar para você a resposta que foi dada. Me convence, não é que convence, não seria até a palavra certa, tá, Dani? Mas, assim, nada contra ninguém, até você veio até meu gabinete, mas não é nada contra ninguém. Não, tranquilo. Tá? Só que nós precisamos saber, foi comprado tal coisa, cadê a nota? A nota está junto no processo. Tá? Então, nós vamos... Não, o que acontece? Nós vamos ver... Não. Sim, depois a gente vai conversar isso aí através de requerimento. Isso. O qual eu quero que você faça parte desse requerimento também, que foi uma pergunta até super viável, que é importantíssimo para todos nós. Isso mesmo. Respondemos a mesma coisa, que seja correta. Tá? Porque eu não quero sair como, tá protegendo, porque é amiga. Não. Que nem me falaram outro dia, ela é amiga de fulano. Eu sou amiga de todo mundo. Desde que queira ter amizade comigo, também sou amiga. Certo? Agora, o que é certo, não estou falando que você está errado, nem que você está certo. Sim. Que a sua equipe está certa, que a sua equipe está errada, não. Por conta que não só você vai responder, mas como ela. Sim. Principalmente ela. E eu não acho viável uma coisa que aconteça assim, né? Desnecessário. Mas precisava tirar? Precisa tirar de muito lugar ainda. Não é só aquele lado lá, não. Certo? Inclusive, eu vou também, mais uma vez, mais uma gestão, Érica, eu vou colocar, tanto na educação, quanto no esporte, que nós precisamos fechar aquela quadra atrás do Padre Elídio. Aquela quadra lá não é do Centro Olímpico, aquela quadra lá é da escola. É da escola. Sim. Certo? Então nós precisamos falar junto, é outra pasta. E começa a se inverter as coisas. Na verdade, existe um documento? Existe. Porque eu falo, porque assim, no começo do ano... O que eu falei, que eu fiquei sabendo é que existe. Então, é que eu nunca vi. E aí eu tava conversando com a diretora, e a diretora é muito bacana. Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei quando eu cheguei. Aí ela falou assim, é que hoje aquele ginásio precisa ser... Ele não está em condição de uso. Sim. Né? Ele precisa ser reformado também. Né? O banheiro está todo destruído. Érica, vou pedir licença um pouquinho. É que o Robson tem um compromisso. Fique em paz. Robson. E daí eu conversei com ela e ela falou assim,
Obrigado mim, pela presença, né, Robson. porque é ela que vai usar, né? Ela falou assim, ó, por mim a gente pode usar esse ginásio junto. Ela falou assim, não vai estar sendo utilizado todo o tempo, né? E ela falou assim, claro que vocês do esporte podem usar nas janelas que não está tendo educação física. Então, depende também muito de quem que está lá, entendeu? Eu não vejo problema em dividir. Eu vejo problema, assim, só no que está muito aberto. Você entendeu? Ficou muito aberto. Mas o que está aberto, por exemplo? O acesso. Isso. Eu tenho fotografias lá de trás, Érica, que... Na verdade, o que eu sugeri para a diretora, já que a educação tem mais dinheiro, eu falei assim, viu, é para a segurança dos alunos, vocês tinham que abrir uma coisa aqui no fundo. Justamente, mas é isso aí que eu já sugeri várias vezes, viu, certo? Sei lá, até comecei a bolar Sim. com ela lá, ó, aqui, ó, por aqui, falei para ela, constrói uma rampa aqui, sei lá, um portão. Ali tem, onde tem o... Porque na nossa questão, tem um portão lá, pode ficar trancado, para não ficar... Porque ele é fechado, se eles fizerem uma entrada ali pelo fundo e fechar a lateral, fica fechado. Sim. E pro lado nosso fica trancado. Se a gente for usar só para esporte, assim, aula, a gente abre e entra só os alunos e o professor na hora da aula e tranca depois. Justamente. Não fica uma coisa... Porque ficou muito exposto, e ali se você visse o que tinha em outra gestão, acho que foi a primeira gestão, que judiação. Ou foi no início da minha segunda gestão, o que tinha de livro jogado fora ali. Ah, não, a gente tinha, fez uma limpeza, sabe, ali. Pinos. Agora, no começo do tinha ano... fezes. No começo do ano tinha ninho de rato lá. Preservativos, sabe? Tinha assim, Tá fizeram miséria com aquele lugar. Nem a educação conseguiu usar, nem o esporte conseguiu usar. Então, eu acho que ali tem, como é da educação, diz que existe um documento, sim. Como é da educação, a educação fechar, certo? E se vocês, logicamente, que haja essa parceria, é importante, né? Em dia de chuva, vocês usarem. Até também, a última vez que eu entrei naquele local, que deram uma ajeitada, foi num dia de juramento à bandeira. Lembra? Até fui só eu. Teve, mas a última vez que foi usada foi no juramento à bandeira. Eles deram assim um tapa ali, que judiação, gente. Mesmo que está sem condição de uso, as funcionárias da limpeza varrem lá. Ali atrás do ginásio estava aparecendo um entulheiro. Beleza. Tinha até ninho de rato, elas limparam tudo. Tá nada, não tem nada lá. Tá limpinho. Pessoal, vou pedir até licença para vocês. Aqui sobre o Bolsa Atleta, né? E da Secretaria. Tem parceria, né? Esse Bolsa Atleta, como que ele funciona? O Bolsa Atleta você tem que conseguir primeiro, segundo, terceiro lugar em competições oficiais. Sim. Então, quem consegue isso aí sempre são as confederações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Jéssica. Não sei se o Bolsa Atleta vai contemplar o kickbox. Mas se ela ficasse primeiro, segundo, terceiro no sul-americano, ela podia pleitear isso. Ela entra com toda uma documentação no governo federal e é feito um repasse. Tem o Bolsa Atleta estadual, mas hoje eu não sei dizer para você qual é o requisito. Entendeu? Porque eles têm que cumprir, ele tem que ter uma sequência de... É alguma coisa de destaque, né? De competição. Tem cidades que criaram o Bolsa Atleta municipal. Aí é diferente. Aí entra naquela situação... E tem como criar o Bolsa Atleta municipal. Você não sei os valores, enfim, mas aí você pode pleitear uma situação, então um atleta de alto Sorocaba tinha, mas nem sei se tem ainda. Sim. Então aí, sim, porque passou aqui na Câmara, está aprovado, entendeu? Aí vai ter a prestação de contas. E a iniciativa do Poder Executivo, não é da Câmara. A criação do Bolsa Atleta. É porque envolve Isso, envolve custos, né? Dá para a gente fazer uma indicação. Uma sugestão, né? Por conta de onerar os cofres públicos. Só um adendo só. Existe um programa do governo do estado chamado Virada Cultural.
E antigamente eu via na televisão, eu achava que virada cultural era para fazer evento em São Paulo. E a gente foi procurar saber como que funciona. Ele é do estado de São Paulo. Estado. E além de ser a parte cultural, ela abrange os atletas também, tá? A parte esportiva também. Existe uma bolsa, um valor, dependendo do atleta se ele é cadastrado amador, ele recebe para isso. Então o Ibiúna seria beneficiado, daí é para a gente procurar. Chama virada cultural, tá? Tanto a parte cultural como a esportiva recebe um valor das pessoas cadastradas. Eu fiz já a virada cultural em Sorocaba, Você quando fez? eu trabalhava lá na cultura, mas eu nem sabia dessa parte Sim, do esporte. sim. Então, eu também, na época me chamou a atenção. Na verdade, assim, na parte de cultura, o governo do estado entra com os artistas, vem uma lista. Você cadastra o artista do município. Isso. Não, tem a parte do município, mas tem outros artistas. É isso quando você quer trazer o evento, né? Mas isso, existe mas uma aí forma... esses outros artistas são custeados pelo estado. Positivo. Só que aí o município, por exemplo, assim, ó, você quer fazer vai vir o Demônios da Garoa, que foi o que veio lá em Sorocaba, um deles. E a gente quer fazer lá na praça, por exemplo. Tudo aquele rider de som, de luz, é tudo custeado pelo município. Eles mandam o artista. Isso, a contrapartida é o lugar, atender as exigências dos artistas. Mas o que sai de graça é os artistas. Então, mas né? existe uma forma de você cadastrar o artista da cidade. Tem Hoje também, nós temos porque bastante. daí tem uma cota que você pode... apresentação circense do Legal, município. legal. Banda do município, entendeu? Mas essa parte de esporte eu não sabia que contemplava. Não, mas beleza. Eu tenho considerações finais aqui, só que o meu amigo não vai falar um pouquinho, fica à vontade. Obrigado, presidente. Só dei uns pitacos aqui, mas não havia falado, até porque eu confesso que não é a minha área, né? O máximo de esporte que eu faço é jogar um futebol de vez em quando. Inclusive, joguei segunda-feira, não fiz nenhum gol. Vocês veem como o meu nível de esporte não é bom. Mas o que eu acho interessante do esporte, Érica, Felipe, Aladim, que tem a bandeira principal e faz isso na vida, né? Não no mandato, mas na vida em si. E o mandato é uma extensão da nossa vida, sem dúvida. Cada um defende a bandeira daquilo que ele mais vive e tem que ser assim, né? Por isso, colegiados, cada um tem uma bandeira que fica mais latente. Mas em relação ao esporte, o que eu sinto falta, o Fausto falava, o Fausto é contemporâneo, né? Nós estamos na mesma idade, estudamos junto, assim, vivemos uma época parecida, né? Que hoje não tem muita opção, né, para os jovens, né? Eu vou falar do meu filho, eu tenho um filho de 12 anos. Eu sempre gostei de jogar bola. O João Paulo não gosta de jogar bola, meu filho. Ele só jogos eletrônicos. Não estou nem falando mal ou bem. Né? A geração. Por quê? Porque parece que falta isso, né? Roseli falava da época, a gente meio que volta... que naquela época, fazendo remember, né? Não ter as coisas eletrônicas já era facilitaria. Bom. É porque não tinha. Aí você já tinha outras opções. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês falando, eu aprendi muito aqui, né, em relação às coisas, porque o esporte não é simplesmente um jogo de futebol aleatório. Ele transcende isso, né? A nossa preocupação não é que um ibiunense torne-se um profissional. Pode acontecer. Mas acho que a principal ação do esporte de fato, o trabalho que o Aladim faz na ONG, e tantas pessoas acabam fazendo aí, até que a gente não conhece, é tirar os jovens de caminhos ruins, né? Então, o esporte não é o jogo em si naquele dia. Ali é o evento. Mas quando você está incumbido de uma situação, a sua mente vai estar voltada para isso. Então, as considerações que eu queria colocar é que conte com este vereador aqui, né? Tudo que chegar em relação ao esporte, com certeza o Aladim encabeçando aí essa comissão, junto com o Fausto e com o Lino, terá o meu apoio, aquilo que for benéfico, né, Rosi, para o município, especialmente para as crianças. Porque a gente que já é macaco velho, né, como dizem, a gente vai se virar jogando um futebolzinho, jogando um truco, mas a molecada hoje em dia não tem o que fazer. Como bem disse a Érica, antigamente você não tinha concorrência do eletrônico. E eu também jogo eletrônico com meu filho, tá? Então não estou falando mal, não. Mas só que, assim, quanto mais fomentar nas escolas, né, nos bairros, isso é sensacional. Né? Porque eu fico triste, às vezes, do meu filho não fazer o que eu fazia na minha época, do esporte. E eu sei que essa secretaria, embora ela seja, de certa forma, entenda o que eu vou dizer, deixada de lado, não por não ter importância, porque quando pensa em esporte, as pessoas que não entendem, um leigo, vai achar que esporte é disputar o campeonato e ganhar um troféu. É muito mais que isso, né? É saúde, é uma opção que você tem para quem está ocioso, por exemplo. Então, por esse motivo, acho que essa casa deve, né, no sentido de dívida mesmo, deve apoiar o esporte, fazer jus, né, Aladim, aí, presidente da comissão, a essa pasta e
criar meios, né, Rosi e Fausto, de fomentar o esporte, né? Então, eu acho que essa iniciativa aqui, parabéns, Aladim, pela iniciativa, parabéns, Fausto, que é da comissão também. Parabéns, Rosi, por estar aqui, né? A Wanda, assessora aí, estavam os meninos que já foi embora, a Jennifer também, que está acompanhando aqui, a Kátia aqui em cima, enfim, que está prestigiando o esporte, né? Porque eu acho que falta um pouco de prestígio também, né? Ele não pode ficar à margem. Eu acho que o esporte, ainda mais em Biúna tem muita gente boa nas coisas, né? E falta alguém chegar lá e falar, olha, você é bom para isso. Então, terá o nosso apoio, e fiquei muito feliz com a presença de vocês. Em 4 anos, eu sou o segundo mandato, em 4 anos do outro mandato e 8 meses, é a primeira vez que eu vi o esporte aqui na Câmara. Primeira vez que eu vi. Né? E eu estou falando mal até de mim, porque de repente faltou, nós tivemos, né? E a gente tem... Eu não chamei também, né? Exatamente. Mas exatamente. Então, assim, parabéns, Aladim, por essa iniciativa, e acho que isso é um pontapé inicial de algo que pode acontecer a curto, a médio e a longo prazo. Porque a curto prazo você pode fazer alguma coisa, né? Existia a época que Biúna tinha evento de skate, eu me recordo disso. Nunca andei, mas eu ia prestigiar. Isso, né, futebol, e já pegando sua fala, o que acontece? O problema é que, quando se fala em esporte em Biúna, é futebol, é futebol, é futebol, é futebol. Eu amo futebol, eu vivo futebol. Eu também. Mas só que assim, eu gosto de futebol. Isso era vôlei na sua época, não era? E não tem incentivo nenhum. O handebol, você vê a briga que você está no handebol. Eu vejo outras modalidades. Natação. Nós temos um campeão brasileiro aqui, que é o Fer, e ele tinha uma situação dele disputar um regional, não sei o que ele ia disputar, e não tinha carro para levar ele. É um absurdo. Na verdade, ele disputou os jogos regionais por piedade. Isso, não. É que ele mora no Paruru, é isso aí que você está falando, não, né? Fer, quando ele foi para disputar por Ibiúna, não tinha o carro para levar ele. Não, por isso que ele foi por outro município Por isso depois, que ele foi por outro município. Então, o que é? Então, quando se tratar em esporte, tem que globalizar isso aí. Isso, é um contexto. Você... ir mudando cultural, né? Isso, e mudando um pouco, porque você fala, não, e aqui vamos em no Biúna esporte. a gente tem a represa, a gente pode explorar outros esportes. Nossa, tem o cara lá da vela, sabe? Vela é um esporte, né? Eu vejo dentro do condomínio lá, eles fazem campeonato de wake, campeonato de stand-up, campeonato não sei do que, de um monte de campeonato. Eles aproveitam mais a represa do que próprio nós que moramos aqui. E é verdade. Então temos que uma nova visão, já pegando, uma nova visão do esporte. E o esporte, eu não vejo nenhum malefício no esporte. Não, pelo Porque contrário. É uma atividade física, se bem trabalhado, você faz amigos assim para a vida inteira. Se bem trabalhado, gera valores, Sim, dependendo do professor que você tem. Você vive gera dos... valores, cuida da disciplina, só benefício. Agrega valor na vida da pessoa. E muda a vida de muitas pessoas. Sem dúvida. Pessoal, você tem mais... Não. Obrigado, presidente. Rosi. Obrigado, presidente. Quero agradecer a vocês, a Érica, a Felipe, a todos que estiveram aqui até agora, os vereadores, né? Obrigado, Aladim, pelo convite. Rosi. Naldo, eu vou falar uma coisa para você, não é que a gente não convidou, é que eles não vinham mesmo. Desculpa, tá? Que nós cansamos. Tá, nós chegamos a convidar alguns secretários nós convidamos e, pelo contrário, teve dor de barriga no dia. Então, eu tenho um conceito muito grande pela vamos dizer, a educação do esporte. A educação do esporte começou... Érica, parece brincadeira. Vocês vão falar, não, essa mulher é louca. Eu tenho, até hoje, o meu uniforme de colégio, de primeira, segunda série, a quarta série. Eu tenho meu uniforme da quinta série à oitava e tenho meu uniforme do All-Star. Aliás, eu tenho a minha primeira mamadeira, eu tenho a minha primeira fralda. Eu sou saudosista? Sou. Gosto de ser saudosista. Porque eu vivi numa época, até antes de vocês, eu não sou velha. Eu sou uma pessoa experiente, talvez, e que tenho muito a aprender.
Que todo dia a gente aprende alguma coisa. Né? O dia que a gente falar que já sabe tudo, está babando. Né? Já babou. Eu tenho 57 anos e a minha vida inteira eu pratiquei esporte. Que jeito? Eu aprendi a nadar num rio de draga, na casa do Donizete, do ex-vice-prefeito Valdemar. Na casa do seu Rubir, que a piscina era tudo de pedra, que a gente só se patifava. Mas eu aprendi a nadar lá. Eu aprendi um pouco, né? Que eu não sei nadar, eu não morro afogada, vamos dizer assim, então, né? Eu aprendi a equilibrar uma bola, eu aprendi a dar um saque, mas foi com o seu pai, na época do seu pai, com o professor Gilbertão, turma de escola. Eu aprendi a fazer carrinho de rolemã. A gente brincava de carrinho de rolemã, gente, campeonato na Rua 15, à noite, de lateiro. E isso é importante, a gente não vê, Naldo, porque hoje tem outra tecnologia. É outra vida. É boa, mas é um inferno também na vida da gente. Certo? É ótimo, eu não saio disso. Minha mãe fala, pelo amor de Deus. Falei, mas eu tenho que responder às pessoas. A gente vive numa outra era de tecnologia, mas não que a gente não possa fomentar a educação física, o esporte em si. Sim. Desde uma malhação, desde uma academia, até uma escola, até a secretaria, né? Muitas coisas, tenho certeza que tudo pode ser fomentado por vocês. Também acolhendo a ideia do Vermelho, vamos dizer, do Robson, que vocês falam, fala Vermelho. Né? Nós temos aqui, junto ao Executivo, que fomentar as leis, até para dar um suporte para a secretaria. Certo? A maior coisa que vai ser agora a gente correr com isso. Né? Temos que agora começar, se Deus quiser, eu tenho fé em Deus, que essa pandemia, do mesmo jeito que veio, vai embora. Sim. Se Deus quiser. Porque tudo está voltando, tudo nós temos que voltar. Nós não temos que parar a nossa vida, infelizmente ou felizmente. Dói muito saber que muitos amigos nossos se foram por isso, por essa maldita pandemia. Mas nós temos que começar, sim. Porque banco não parou, farmácia não parou. Certo? Algumas lojas, supermercado não pararam. Então, nós temos que fazer o esporte, porque esporte é saúde, esporte é vida. E nós temos, esporte é família. É fazer a família ajudar a frequentar. Esporte é união, né? Acima de tudo. Eu sempre fui molecona. Eu tenho fotografias lá com meu pai, que meu pai não saía do campo do Paiol Pequeno, que onde tem a creche hoje, sim, no Seu Zé. Eu tenho coisas lá, fotografia minha, que meu lazer era com meu pai em campos de futebol. Adorava, eu adoro em estádio. Eu adoro. Então, a gente tem que fomentar isso, porque vai famílias. Sim. Né? Então, Érica, contem comigo para que precisar, mas na boa. Porque eu ainda vou perguntar muita coisa referente ao alambrado. Sim. Que nós temos que ter essa satisfação. Claro. Não tenho nada contra ninguém, se é parente de fulano, beltrano. Eu já, em outra gestão, eu e o vereador Charles colocamos, né, sobre nepotismo, levamos sim. Tem alguém que vai responder, não sei. Depende do promotor, depende da justiça, daí não cabe a mim. Eu vou até onde me cabe. Porque vereador não pode ir aonde vai a outra parte. Nós somos legislativo, executivo e judiciário. Aonde a parte do judiciário cabe a ele depois, né? Então, mas conte comigo, tenho certeza, amo o esporte. Amo. Desde bolinha de gude, até saquinho, até, se precisar andar de carrinho de rolemã, peteca, gente, tudo aí. Muito bom, tá? Conte comigo para que der e vier para um esporte saudável. Obrigado, Rosi. Fausto, uma consideração? Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer a Wanda, a Jennifer, que está nos acompanhando aí, participou da sessão inteira, então, obrigado, viu? Falar mais uma vez para vocês que é um imenso prazer tê-los aqui. Hoje acho que nós estamos muito contentes com a Secretaria de Esporte. Acho que o prefeito acertou. Não é por nada, não é puxando o saco, mas conheço o trabalho do Felipe
Felipe é um cara renomado aí, onde ele chega nos campeonatos regionais aí, é muito respeitado. Sem falar que representa aí nosso beisebol, então, um excelente profissional. Prefeita, de parabéns pela contratação. A Érica conheço pouco tempo, mas eu vejo a sua vontade, o seu engajamento de querer melhorar. O Robson é um cara que não tem formação, porém ele tem a paixão do futebol. E Biúna tem a tradição do futebol, do campeonato vargiano. E ele traz desde a época do pai dele. Então, assim, é uma excelente pessoa também. O Ricardo Mijão, é um cara que tem a preocupação de manter sempre o estádio em ordem, limpo, né, pintado, com condições de uso. Então, acho que a secretaria, ela está, sem falar do Hector, do Ícaro, né, do pessoal todo, a secretaria está bem assistida, tem alguns profissionais aí que têm a vontade de fazer esse trabalho e fazer a secretaria se desenvolver. Sem falar, como a Rose falou, o Naldo, o esporte não é apenas o troféu, não é apenas a medalha, é a educação, é a saúde, é a vida. Então está na mão de vocês. E vocês que vão dar esse norte para nossas crianças, né? Para os nossos jovens aí, que são o futuro do nosso país. Então, obrigado pela presença. Aladim, parabéns pela convocação da audiência aí, né? Não é audiência, perdão, da audiência, né? Reunião presencial, né? E Naldo, Rosi, a todos que nos assistem, todos que colaboram. Mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento e o que precisar, esse vereador está à disposição de vocês. Obrigado. Eu venho aqui agradecer Érica, Felipe, pela presença aqui. E obrigado pelo esclarecimento das perguntas que a gente fez aqui, de coração mesmo. E foi bem esclarecido, bem bacana, foi bem bacana essa conversa, entendeu? E você pode ter certeza que vai ter mais, né, Fausto? Rosi, pode chamar. Vai ter mais, sim, a gente vai fazer mais perguntas, agora que está sendo liberado mesmo as atividades. E isso que é bacana, você vir e você esclarecer, entendeu? Você vem, você esclarece, as perguntas são feitas, são respondidas, e isso que é o intuito. E o intuito de crescimento, entendeu? É para crescer o esporte, é para crescer o município. Nós não estamos aqui para criticar, para se aparecer, ninguém está aqui. Mas e sim a gente busca a verdade, né, Rosi? A gente busca simplesmente que vocês tragam para nós que nós somos cobrados. Nós somos cobrados no dia a dia. Então, vocês, na função de vocês, e que seja bem transparente, tá bom? Pessoal, uma boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a Érica novamente, ao Felipe, a Jennifer, Rosi, Fausto, Naldo, e todo o pessoal presente aí, que até agora está nos assistindo aí, nos apoiando aí, tá bom? Tenham uma boa tarde a todos.